Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. É também transmitido pela Rádio e Televisão Artísia na área de Los Angeles aos domingos às 6 horas da noite e também no Cable Interlock. Na internet pode-se ver a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar do mundo em knx.tv. Depois toca-se no botão que diz YouTube, ou então podem ir diretos ao YouTube e fazer uma procura, Nossa Fé, Nossa Vida, e lá vão ver talvez quase todos os programas de Nossa Fé, de Nossa Vida. Muitos e muitos e muitos. Estão lá todos, quase todos. Bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com o José e a Ricardina Gomes de Hanford. José e Ricardina, boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Muito bem, graças a Deus. Já neste primeiro domingo de novembro, já passou o Pão por Deus, não era? Lá nas ilhas era 1 de novembro. Dos finados. Dos fiéis defuntos, no dia 2. Hoje estamos no dia 6, agora só no dia 11 é que tem o São Martinho. A gente celebra São Martinho, não é? Vai à adega para o bovinho. E para o bovinho, é verdade. Okay. Neste mês também tem o Thanksgiving, não é? Tem o Thanksgiving no fim do mês. Tem o Veterans Day no dia 11. Está o calendário completo. Há muita coisa. Oh, sim. Yeah. Eles fizeram um feriado na América no dia de São Martinho. Não acredito. É o Veterans Day. E é o grande... é mesmo? É dia 11. Dia? Olha, então é bom, isso é muito bom. É para a gente ter tempo de ir à adega. Não, é isso, então a gente lembra-se mais dos veteranos. Também. Com um copinho de vinho. Aquilo é a essência da uva ali que está ali. Que Deus deu como podemos dizer assim, uma felicidade tão grande ao homem para poder descobrir a maneira de fazer aquele vinhozinho. Ainda mais gostoso quanto está doce. Não, depois de fermentar. Isto agora vem a propósito, porque é o dia de São Martinho. Pois é verdade. Muito bem. Olha, vocês então sabiam que este programa é visto na área de Los Angeles, na Artísia? Já soubemos. Ainda era bom a gente ir um dia lá abaixo visitar a comunidade portuguesa que nos vê. Certo. Para falarmos com eles e eles nos conhecerem mais de perto, mas pode ser que um dia isso calhe. De maneira que vocês, comunidade portuguesa que nos vê no programa ou por intermédio da estação da Rádio e Televisão Artísia, as nossas saudações e bem-vindos. Já há meses que vocês nos veem e a gente pensa em vocês e são bem-vindos. Bem, temos hoje aqui uma leitura muito grande da primeira leitura. Tu é que vais ler, Zé? Eu que vou ler, e é muito complicada. É complicada? Sim. Então sim. Vamos a ver isso. Esta é a leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias foram presos 7 irmãos, juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei: Que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer antes que violar a lei dos nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo, com nobre coragem: Do céu recebi estes membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não fazia nenhum caso das torturas. Depois de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício.
quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uau, muito bem. Bem, vocês lembram-se quando nós tirámos aquele curso do Antigo Testamento, que o rei da Grécia invadiu a Palestina, conquistou a Palestina, o Israel todo, a cidade de Jerusalém, e até transformou o templo de Jerusalém no templo, creio que era da deusa Diana, uma das deusas da Grécia. E é claro, o povo ficou muito ofendido. Depois o rei mandou que o povo seguisse as leis da Grécia e que deixassem de seguir as leis do Deus de Israel. E uma das coisas que eles mandaram fazer foi que todos comessem carne de porco, porque um judeu não toca em carne de porco. Segundo a lei de Israel, não é permitido tomar ou comer carne de porco. E então o rei usou estas coisas de propósito para obrigar as pessoas a irem contra a sua consciência, para depois não terem custo de seguir as leis da Grécia, do Império Grego. Mas muitos recusaram-se. E temos aqui a história de uma família nobre que se recusou. Ricardina, como é que é possível uma mãe dizer aos filhos sejam fortes, mesmo que tenham de morrer? Muita fé. E ver os filhos a serem mortos? Ver os filhos a morrer. Pois elas também estava pensando que Deus, que é que nos segura vivos, que ia dar o resultado a eles deste sacrifício. Yeah. Ela sabia que ia ter uma coisa, que Deus ia ser gratificante com este sacrifício que ela estava a fazer. E eles não tinham medo. Yeah. No Antigo Testamento não era comum a crença na ressurreição. Havia alguns que da Bíblia conseguiam interpretar de que íamos ressuscitar, mas não era generalizada essa crença. Mas a gente vê que esta família acreditava na ressurreição, porque ele diz: tu malvado, isto é o rapaz a falar ao rei, tu malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna. É verdade. Só esta gente Só já no Antigo Testamento já pensavam nisso. Eles acreditavam que quando morressem estavam totalmente em espírito, mas contudo com Deus. Sim, sim. E, portanto, não tinham medo de morrer para a vida terrena, sabendo que iam estar com Deus, que foi quem fez o céu e a terra, e também a nós. Não se sabe se o rei mudou depois de ver este exemplo. Não mudou. Não mudou, ficou cada vez. Não, nunca mudou. E até que o povo judeu revoltou-se e houve o exército da família dos Macabeus e fugiram para as montanhas, organizaram-se e ainda acabaram por tomar a cidade de Jerusalém, reconquistá-la e reconstruíram o templo, e depois houve aquela grande festa da rededicação do templo, que é que eles chamam Hanukkah. Em que eles celebram durante uma semana a história da rededicação do templo, que vem do tempo dos Macabeus, quando acabaram por se libertar finalmente dos gregos. Depois, mais tarde, logo pouco depois, veio o Império Romano, cresceu do outro lado. Havia sempre no Médio Oriente um império grande que vinha e tomava o outro. Mas, sim, os gregos, mas enquanto eles estiveram lá, fizeram muita destruição e procuraram mudar as práticas religiosas do povo judeu. Não deixavam que continuassem com a circuncisão, não deixavam adorar a Deus no sábado, nem coisas assim. E uns desistiram da prática da religião e conformaram-se com o que o rei da Grécia mandava, mas uma grande parte não se conformaram com isso. Mas no caso dos opressores, não só como o rei da Síria naquele tempo, outros reis
outros presidentes, outras formas de viver a vida, com grupos políticos, etc. A maneira, e nós temos experiência disso, a maneira, como eles também são muito frágeis, a maneira de porem as suas ideias na nossa cabeça, às vezes é torturando a gente. E a gente sabe, pelos tempos todos passados, como têm torturado, especialmente com ideias políticas. Desde há 120 anos para cá tem sido um desastre. Pois. Mas naquele tempo não havia o conceito da liberdade que há hoje. Eu hoje posso acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Eu hoje posso isto ou aquilo. Mas naquele tempo, normalmente, o que o rei acreditava, os súbditos tinham que acreditar. E até certo ponto, hoje em dia, temos muito isso aqui na América. Estas leis que vieram no tempo do Obama, em que, por exemplo, a Igreja Católica diz que não quer pagar para que os empregados possam ter abortos. E o Obama, desde o começo, disse, não, a lei é para todos, ou mesmo para controle da natalidade e essa coisa toda. E a Igreja Católica tem que levar isso para tribunal, tem andado a lutar em tribunal para fazer valer aquilo que são os direitos de qualquer cidadão de praticar a sua fé e os seus valores cristãos sem impedimento. Mas nós também já estamos numa sociedade em que os valores cristãos já não têm a importância que tinham há anos. E os governos acham que podem obrigar os cristãos a fazer coisas que são contrárias à sua consciência. De maneira que, de certo modo, estamos a voltar a estes tempos. Ainda não estamos no tempo em que eles nos põem na cadeia pelas nossas crenças, mas está perto. Há muitos sacerdotes e bispos que estão convencidos que na próxima geração haverá muitos padres e bispos na cadeia por se recusarem a cumprir certas leis do Estado, sobretudo em relação à questão do aborto, em que obrigam a Igreja Católica a pagar por isso. Outros também acham que em pouco tempo a Igreja Católica vai ser forçada a casar, a fazer o casamento gay, e os padres que se recusarem podem ir para a cadeia. Eu penso que estas coisas são comuns a todas as gerações. As liberdades religiosas de hoje em dia já não são o que foram há anos, e neste tempo aqui, do tempo da Grécia, do rei da Grécia, pois é claro, não havia a liberdade. Eles queriam que os deuses gregos que fossem louvados e adorados, e não os deuses locais. Os romanos fizeram diferente quando vieram. Vocês adorem os vossos deuses, mas deem-nos cá o vosso dinheirinho. É verdade. Bem, caros amigos, isto são coisas muito pesadas, cansam a nossa mente. A gente agora precisa de um minuto para descansar, para podermos ir à segunda parte do programa, ouvir o Salmo Responsorial e depois o Evangelho. A gente volta daqui a um minuto. Até já. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Vamos começar esta segunda parte do programa ouvindo cantar o Salmo Responsorial da missa de hoje. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Ouve, Senhor, uma causa justa, atendei à minha súplica, escutai a minha oração.
feita com sinceridade. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Firmai os meus passos nas vossas veredas, para que não vacilem os meus pés. Eu vos invoco, ó Deus, respondei-me. Ouvi e escutai as minhas palavras. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Senhor, ficarei saciado. Muito bem cantado este salmo. Bem, caros amigos, nós vamos agora ler o Evangelho da missa de hoje, que é tirado, como é durante praticamente todo este ano, do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão, que deixe mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva. E o mesmo sucedeu aos 7, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por mulher? Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas agora isto, eles querem saber lá no outro mundo, uma mulher que teve 7 homens, com qual delas é que vai ficar? É com o primeiro ou é com o último? Ou é com aquele de quem teve filhos? Ou... Eu pensava que era sempre do primeiro. Eu pensava que era sempre do primeiro. Mas, devido a ler a Bíblia, a ver essas coisas, parece que não, lá não, é uma coisa que não sei que não cai falar, muito não. bem. Que não cai muito bem. Eu pensava que ela era minha mulher quando chegasse lá. Já estava à espera dela chegar lá, que era para fazer o almoço e fazer Então, como é? Então, a gente teve mais de 50 anos juntos e agora chegamos lá, somos todos anjos. Não há marido nem mulher. O nosso trato é só até a morte. Morreu, acabou. Assim, o contrato é só até Só a morte. até a morte. Então que tu vais na linha do altar e assim... É o que está escrito. É o que está escrito. Pois é, o melhor, aprendes a cozinhar enquanto estiveres aqui. Penso que sim. Não vai ter ninguém para te cozinhar assim. Lá não vai ser preciso cozinhar. Isso é que não está lá muito certo, mas de qualquer maneira, o Nosso Senhor é que fez o céu e a terra, Ele é que sabe. E dá-me a impressão que tu estás do lado dos saduceus. Eu acho que sim. Eu até acho bom isso, porque, olha, os casamentos estão a dar muitos problemas, muita despesa, casam-se e separam-se. Então ia levar os problemas lá para cima? E levar esses problemas todos, casam 1, 2, 3 vezes, e filhos que não sabem um de cada pai. Isto é muita confusão. Sim, mas eu pensava que, como nós fomos ao altar, recebemos a graça de Deus e os sacramentos, que... Pois, e vais ter até à morte.
Ele era para sempre. Eu dizia, olha, aquela é minha esposa, e tu dizia, olha, aquele é meu marido, não é? Não é Sim, assim? mesmo lá em cima, É depois mesmo lá em do cima. reto. Não é assim? Não, lá não há corpos carnais. Então não precisa Não, de mas mim. ele queria ir no céu apresentar para aqueles santos todos. Olha, isto é a minha mulher. Não, não vai ser. calhar. Não, porque vai até eu calhar. escrevi aqui por exemplo, eu escrevi para cima ali assim, pois todos nós somos como os anjos. Vamos ser, não somos. Somos, quando morremos. Jesus diz claramente que a passagem neste mundo é temporária. É, Isto não é que é o fim. não. O mundo não foi feito, Deus, quando fez a criação e os seres humanos, nunca teve a intenção disto ser a última paragem para os seres humanos. Isto é apenas uma passagem. O que é permanente é do outro lado. E faz sentido porque aqui os nossos corpos envelhecem. A gente vai perdendo as forças. Fisicamente vamos ficando mais débeis, etc., para o fim da vida. E se tudo o que existisse era isto, é pouco. Acabava assim. De uma maneira Só. má. A gente nasce e cresce, e desenvolve-se, e tem sonhos, e com tanta alegria, e depois isto acaba tudo em 7 pés debaixo da terra. Yeah. Não é? O Senhor não ia criar a gente só para isto. Não, é pouco. Não. É pouco. E aqueles que se contentam só com isso, contentam-se com pouco. Com pouco. Não dão crédito ao nosso Deus, que é Não. muito maior do que isso. Penso que Ele tem Que muitas, reservou coisas muito maiores muito para nós. maiores para nós. É assim, só. Eu, por exemplo, no domingo fui à missa das 10 e um casal de descendência portuguesa ainda fala um bocadinho. Ele ainda disse para mim, eu comentei com ela. Ele disse para mim, não, até a minha casa não é minha. Ele disse, É discreto. e é verdade, até a minha casa não é minha. Eu pensei, Nada não, a casa é nosso. minha. Nada nosso. Não, depois comecei a pensar, entrei no carro, fui para casa, porque ela estava lá no São Vicente de Paula, né? E então eu pensei, de facto, esse homem tem razão. A gente não tem mesmo nada. A gente morre, fica sem nada. Nada mesmo. Olha, mas São Tomás de Aquino foi dos maiores teólogos em toda a história e contam que que Jesus apareceu-lhe uma vez e disse a ele, muito bem escreveste de mim, o que é que queres agora como recompensa? E a resposta dele foi, só te quero a ti, como recompensa. Não é? Só isso basta. Aí é que está. É que a gente ainda às vezes não descobre que o que nós precisamos e o que nós queremos para ser felizes é Jesus Cristo. Yeah. Sem Ele. Só Ele é que preenche todas as nossas lacunas, todos os nossos desejos. Ele é que nos dá a vida eterna e com Ele é que vamos viver a eternidade. E São Tomás de Aquino sabia isso melhor do que ninguém, sendo o grande teólogo que era. Portanto, ele não quis nem castelos, nem exércitos, nem terras, nem dinheiros. Só te quero a ti, Senhor. Yeah. Mas como é que a gente às vezes tem, por exemplo, um certo capital e quer investi-lo para crescer mais o nosso capital? Daquele capital só para enquanto apanhamos vive. mais Está dinheiro, certo, não é? enquanto vive. Eu acho que é bom até, por um caso. Claro que é bom. É bom. Não. E também desse capital servir os outros também. A gente Claro. já sabemos Mas disso. ninguém está a falar Mas disso. depois depois levas- dá-nos uma dor de barriga. E a gente já está com... Por exemplo, eu já estou com 78 qualquer dia. Se eu não morrer, vão chegar uns 80, se Deus me deixar chegar lá. E disse, rapaz, então eu andei angariando uns fundozinhos aí tudo e vai ficar tudo aqui. Não é verdade? Yeah. E por outro lado, quando a gente não tem nada, também não custa a ir. Também não deixo nada a É ver. verdade, isto é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. É Verdade. Mas a gente aferra-se a este mundo, a esta terra, quer a gente tenha dinheiro, quer não. E uma das razões, naturalmente, que é a gente tem sempre medo do desconhecido. E a gente não sabe aquilo como é do outro lado. A gente tem fé e baseia-se nessa fé para nos dar esperança. E sabemos que é melhor, mas saber exatamente como é e como é que se passa, os detalhes, os pormenores, a gente não sabe. A gente, quando vai numa viagem, a gente quer saber a direção,
a gente vai ao computador, eu vejo na internet o mapa, a gente até pode ver a casa antes de chegar na internet, e uma pessoa vai, mas já sabe para onde é que vai, como é o caminho, quantas horas leva. A gente, quando parte para a eternidade, a gente sabe bastante pouco. A gente sabe o principal. Se a gente ler a Bíblia, está explicado bem onde a gente vai. Agora preciso ter fé nisso tudo. Pois, mas não explica os pormenores, quantos dias é que chega lá, quando chega lá, como é que também isso vocês passa. já estavam querendo muito. Eu penso que antes de chegar lá, há um problema grave. E eu vou-lhe explicar se me estou a porquê. trabalhar ou o que é? Por mais que a gente peça perdão a Deus das asneiras que a gente faz na nossa vida, perante a nossa vida toda, temos que passar num estado de purificação para chegar a esse ponto que estás a falar. E nesse estado de purificação é que é o grande problema ainda. Não, as almas sofrem no purgatório com alegria, porque elas sabem que ainda lhes falta bastante da capacidade necessária para gozar a Deus por toda a eternidade. E elas sabem que estão lá a ganhar a capacidade que necessitam para poder gozar com Deus. O problema é que estão no inferno. Estão no inferno, não há esperança. Quer dizer que daqui a 500 anos, 600 anos ou 1 milhão de anos, as coisas não mudaram. Estão na mesma. Ao passo que no purgatório a gente sabe que é uma situação transitória e que em pouco tempo, a gente não sabe o tempo, tanto mais que do outro lado da vida não há tempo. Não é? E as almas também dependem de nós pedirmos por elas. Sim, e elas podem pedir por norma, não podem pedir por si. Yeah. Mas nós podemos pedir por elas e ajudá-las. E então, neste mês de novembro, talvez este pensamento veio por ser o mês de novembro, o mês das almas. Que a gente precisa da gente se lembrar os que já partiram. Sobretudo as nossas famílias. Quantos andarão no outro lado lá da vida a dizer: a minha filha, não se lembram de mim. Se mandassem rezar uma missinha, tão bem como faria aqui. Eles estão por lá distraídos. Bem, caros amigos, passaram-se 30 minutos, com muito gosto, na vossa presença, na vossa companhia. É interessante todo este mistério da vida, mas, no fim de contas, a grande realidade é a eternidade, porque aí é que vamos viver para sempre. Aqui estamos de passagem. E o mês de novembro, o mês das almas, lembra-nos isto, que a vida é passageira. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e até domingo que vem, se Deus quiser.